Olá, internautas do J+, coluna de sábado em vídeo, e hoje o assunto não poderia ser outro senão a semana conturbada, tanto para o governo quanto para a oposição aqui em Canoinhas. Foi uma semana de derrota e de vitória para o governo, e de derrota e de vitória para a oposição, começando pela questão dos admitidos em caráter temporário, dos professores ACTs, que fizeram uma grande pressão, uma grande mobilização na segunda-feira, e surpreendentemente conseguiram convencer a vereadora Silmara Gontari a votar a favor deles, no projeto que revoga os dispositivos de uma legislação aprovada há 2 semanas, já sancionada pelo prefeito Beto Passos, que chapa o salário deles. Quer dizer, o salário é único, não tem ganho nenhum acima daquela base, independente se for mestre, doutor, pós-graduado, enfim, não tem progressão para CTs, é um salário só, salário seco. O governo diz que não é uma grande derrota porque o projeto que foi aprovado há 2 semanas, ele regulamenta o processo seletivo de ACTs, quer dizer, o processo já está em andamento e não se mexe no jogo enquanto ele está em andamento, né? Ou seja, não se pode legislar agora sobre um processo que já está em andamento. Quem se inscreveu no processo seletivo concordou com esse salário único, né? Esse é o pensamento do governo, que além do mais diz que isso é inconstitucional, porque a Câmara de Vereadores não pode gerar despesas para o município. Então já estaria com vício de origem o projeto. Tudo isso vai descambar para a justiça, mas sobre o aspecto político de bastidores, que é o que nos interessa aqui nessa análise, o governo perdeu com uma aliada, né, que nesse caso é a Silmara Gontari, que eles sempre tiveram como voto de cabresto, um voto que seria contado como certo pelo governo do município. Os únicos que embarcaram com o governo nessa, foram vaiados, inclusive, foram o Vilmar Sudowski e o Maurício Zimmermann. E guarde esses nomes, porque daqui a pouquinho você vai entender a importância deles para uma vitória do governo, que é o caso do CPI dos livros. Só concluindo meu pensamento a respeito da questão dos ACTs, né? O prefeito Beto Passos ficou muito irritado com esse posicionamento da Silmara, que foi o voto de Minerva para que o projeto passasse, e chegou até a sair do grupo dos vereadores no WhatsApp, ficou bastante irritado mesmo com isso, que demonstra essa irritabilidade dele, e isso vai ter repercussão até o final desse governo, porque ou eles disciplinam a Silmara, o que me parece que também ela não é uma pessoa que vá se deixar intimidar, né? Ou eles vão ter aí sérios problemas pela frente, se em outras votações ela assumir o seu protagonismo, ou seja, não votar conforme a vontade do governo, mas sim conforme as suas próprias convicções, o que ela de fato pensa, né? Aí bagunça bastante o governo. Eu pedi para vocês guardarem esses nomes do Maurício Zimmermann e do Vilmar Sudowski, porque eles se abstiveram de votar, no caso aí dos ACTs, e esses 2 nomes vão integrar a CPI dos livros, por decisão judicial, na mesa diretora. É porque, logo depois dessa vitória dos oposicionistas, eles sofreram uma dura derrota na justiça, que mandou destituir a mesa diretora da CPI dos livros, composta pela Tatiane Carvalho como presidente, pela Juliana Maciel como relatora, que são as 2 funções mais importantes aí, e o Marcos Rober, que era suplente, acabou assumindo como vice, porque os governistas se recusavam a participar da CPI dos livros, né? Eles diziam que a formação tinha sido errada, eles diziam assim, nós somos a favor de investigar, mas nós discordamos dessa forma atabalhoada com que foi definida, né, a CPI, com que foi votada ali a mesa diretora. E a justiça concordou, disse, não, a CPI está certo, né? A juíza doutora Marilene Graneman de Mello disse, não, está certo, a CPI não tem problema nenhum, ela foi constituída do modo certo. Porém, a mesa diretora não poderia ter sido escolhida dessa forma, porque a sessão para escolher a mesa diretora teve um rito que não era o correto, né? A questão de intimações, a questão, não seria exatamente essa palavra, intimações, mas os ofícios, né, oficializando o convite para os membros da CPI se reunirem. Então esse procedimento foi incorreto. Logo tem que destituir essa mesa diretora e eleger uma nova mesa, aí sim com a participação dos 3 vereadores governistas que compõem essa CPI, que é o Maurício Zimmermann e o Vilmar Sudowski, que são governo até o fim, mostraram isso durante a votação dos ACTs, e a Silmara Gontari, que passa a ser uma surpresa. Ou o governo Passos baixa a bola, chama a Silmara para conversar, pede desculpas, tenta contornar, discutir a relação, né? E aí as pazes são restabelecidas e eles garantem folga na votação da nova mesa diretora da CPI dos livros, ou
pode ser que a gente tenha uma surpresa, porque ela também pode ser um voto de Minerva na CPI dos livros, se votar junto com os oposicionistas. Eu acho isso muito difícil de acontecer, porque também tem coisas em jogo ali, o partido dela faz parte do governo e tudo mais, né? Acho que não vai chegar a tanto, porém, há essa possibilidade, né? Dessa forma, para compor a nova CPI, a nova presidência da CPI dos livros, a nova mesa diretora, o governo tem 3 votos e a oposição 2, porque o Romer é suplente, ele só entra na falta de um dos membros da CPI. Logo, são 3 votos do governo e 2 da oposição, ou seja, eles têm tudo para eleger tanto o cargo de presidente como de relator dessa CPI dos livros, salvo a Silmara Gontari, que apresente alguma surpresa que pode vir. Não é impossível, como eu disse, dado todo esse cenário conturbado nessa semana, que foi decisiva aí para a gente entender como se dará o comportamento da Câmara de Vereadores para os próximos anos do governo Beto Passos. Vamos acompanhando, vamos analisando aqui na coluna toda essa situação. Um abraço e até a próxima.